É um privilégio mulheres e homens poderem partilhar este planeta azul nesta época de rápida evolução social e tecnológica. E apesar dos enormes desafios com que nos deparamos, nunca houve melhor altura para ser humano. Nunca houve melhor altura para fazer a diferença. Todos conhecemos mulheres com percursos únicos e feitos extraordinários, porque têm estado afastadas das esferas de poder e de decisão. Sou Cristina Silva Ferreira, geógrafa e apaixonada por compreender este mundo em que vivemos. E na coleção que inauguramos com as europeias, vamos à procura de mulheres que nos inspiram. Mulheres que se destacam pela sua ação, que nos contagiam pelo seu exemplo e que, sobretudo, nos encorajam a agir. Olá, sou Ana Paula Zacarias, tenho 62 anos, tenho 2 filhos e desde 2017 que sou Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Tenho uma carreira na diplomacia portuguesa, mais de 30 anos, em que exerci as minhas funções um pouco por todo o lado, da Estónia a Washington, da Unesco em Paris até ao Instituto Camões. E também na diplomacia europeia, fui embaixadora da União Europeia para o Brasil e depois para a Colômbia e o Equador. A associação destes dois elementos, ser portuguesa e ser europeia, é um elemento definidor da minha identidade e da identidade também do nosso país. E por isso é com muito gosto que me associo a esta iniciativa, As Europeias. Precisamos de conversar e ter uma conversa de mulher para mulher e de mulher para todos os outros. É um privilégio ter aqui comigo hoje para esta nossa conversa Ana Paula Zacarias, a nossa Secretária de Estado para os Assuntos Europeus, que vamos saber o que pensa, como chegou até aqui, como quer ser recordada no futuro e deixarmos certamente uma conversa interessante e que vai valer a pena partilharmos nas nossas redes sociais, nos nossos meios de comunicação, para que se conheçam percursos como o seu. E eu agradeço imenso ter aceito este desafio e estar aqui para esta conversa, que é uma conversa intimista e informal, em que queremos conhecer um bocadinho. Portanto, vou provocar um bocadinho esta entrada na sua vida, no seu estilo de vida, naquilo que já experimentou, começando por perguntar, para quem nos ouve, o que é uma secretária de Estado? Uma secretária de Estado é um membro do governo, que, no meu caso, tratando dos assuntos europeus, trabalho diretamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e também diretamente com o Gabinete do Primeiro-Ministro. Isto porquê? Porque os assuntos europeus fazem a coordenação em muitas áreas das diferentes domínios do governo, não é? Quando trabalhamos sobre clima, trabalhamos com o Ministério do Ambiente, trabalhamos com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Agricultura, para encontrar os elementos que são mais importantes para Portugal no âmbito de uma negociação que está em curso, por exemplo, em Bruxelas, em relação a um dossiê que seja importante para nós. O responsável dessa área governativa, no caso eu aqui para os assuntos europeus, faz essa ligação entre o nosso país e as instituições europeias, nomeadamente o Conselho, onde eu me sento a representar Portugal num conselho que se chama Conselho de Assuntos Gerais, que depois prepara as grandes reuniões dos líderes, dos chefes de Estado e de Governo, onde se senta o Primeiro-Ministro. E, portanto, é esse o nosso trabalho, olhar para as questões europeias, tentar ver a importância que elas têm para o nosso país, o que é que o nosso país quer em determinados desses dossiês, seja a agricultura, seja o clima, seja as questões económicas, seja a área da igualdade ou outros temas que são muito importantes, depois, com uma equipa enorme, que é a equipa que está na nossa representação permanente em Bruxelas, trabalhar em conjunto e encontrar o melhor caminho para os assuntos europeus e para Portugal nesse contexto. Nós estamos aqui numa iniciativa da representação portuguesa da Comissão Europeia e eu julgo que há muitas pessoas que têm curiosidade em perceber melhor, talvez, a diferença entre o Conselho, a Comissão, o Parlamento, o papel da Secretária de Estado que defende os assuntos de Portugal junto às instituições, como disse, ou da representação europeia que representa a Comissão em Portugal. Não é fácil, porque as instituições europeias
São várias e é uma construção, é um bicho complexo, este bicho da União Europeia, porque tem várias valências, várias estruturas. Temos, de alguma maneira, se quisermos ser simplistas, temos o Parlamento Europeu, que toda a gente compreende, que é um parlamento, não é? Portanto, onde estão os deputados, que são eleitos diretamente, é quem votamos. Depois temos o Conselho, onde estão todos os chefes de Estado e de Governo representados, o Conselho Europeu, que é presidido pelo Presidente do Conselho Europeu, no caso o Sr. Charles Michel. Depois temos o Conselho da União, onde estão todas as formações das diferentes áreas governativas. Temos o Conselho Ambiente, o Conselho Agricultura, o Conselho Pescas, o Conselho do Mercado Interno. Todas essas formações constituem um Conselho da União Europeia. E depois temos a Comissão Europeia, que é quem tem o direito de iniciativa legislativa e que é o grande órgão que é o guardião dos tratados. Os tratados da União Europeia, a Comissão tem o dever de vigiar para que tudo se passe dentro dos tratados que constituem a base, chamemos-lhe a Constituição. Não existe uma Constituição neste momento europeia, mas que são a lei de base, a lei básica da União, fundamental. Isso é importante para se perceber. União. Eu acho que sim, e sobretudo quando nós pensamos que a União Europeia é uma coisa que está longe, que está lá em Bruxelas. Não é verdade, de todo. 70% da legislação nacional, aquilo que nós fazemos todos os dias, é discutido, dirimido, debatido e aprovado a partir de Bruxelas por nós próprios, por os nossos membros do governo, que estão lá a discutir. Tudo o que está aqui à nossa volta, a qualidade da água, a qualidade do ar, os aspectos relativos às tintas que podem ser utilizadas na aplicação de coisas de decoração, por exemplo, ou em relação ao de consumo. A eficiência energética, todos os aspectos relativos à etiquetagem dos produtos, seja o meu casaco, seja uma garrafa de água que estivesse aqui. Tudo isso é discutido em Bruxelas. Tudo isso é legislação europeia e tudo isso tem um impacto diário nas nossas vidas. Então é um papel crítico e muito importante aquele que desempenha no âmbito do nosso governo, uma vez que faz essa ponte com uma dimensão tão grande do peso que representa. Se calhar tentando fazer uma articulação em todas as áreas governamentais. Essa articulação foi mais evidente durante a presidência portuguesa, não é? Do Conselho. Portanto, durante os últimos 6 meses, Portugal esteve a presidir ao Conselho da União Europeia. E isso significa que nós temos que fazer uma articulação enorme com todos os outros 26 Estados-membros e com todas as instituições europeias para fazer avançar os dossiês legislativos ou não legislativos, dossiês políticos, que estão em debate. E essa articulação é realmente mais forte e mais intensa durante esse tempo da nossa presidência. No cotidiano, as diferentes áreas governativas têm uma ligação direta também com as instituições. É importante perceber estes detalhes que por vezes não se falam no dia-a-dia e que explicam e ajudam-nos a perceber melhor como é que estamos tão ligados às instituições que parecem estar às vezes longe, mas também temos algumas aqui. Temos aqui a representação da Comissão Europeia, sem dúvida nenhuma, que faz a ligação ao contrário, ou seja, a Comissão Europeia tem aqui o seu representante, no caso a sua representante, que faz essa ligação direta com as entidades portuguesas, para perceber quais são os nossos interesses, quais são as questões importantes no quadro europeu para Portugal, que elementos da legislação são mais relevantes e que faz essa articulação também com tudo o que tem a ver depois com os próprios fundos europeus que nos chegam, porque a parte dos fundos é uma parte talvez mais visível, não tanto como seria às vezes de esperar, ou desejável, porque em muitos locais vemos lá a bandeirinha europeia. A bandeirinha europeia representa esse apoio e essa solidariedade europeia em relação a todos os países, porque todos são beneficiários dos fundos,
mas mais os países chamados da coesão, mas é fundamental que essa articulação se faça e que se perceba a dimensão que tem para o nosso país essa articulação ao nível europeu, esse trabalhar com os outros, essa capacidade de construirmos uma Europa realmente a 27 neste momento. Eu vou aproveitar o que acabou de dizer e pegar no tema do clima, que há pouco também referiu, para lhe perguntar sobre a votação da Lei Europeia do Clima pelo Parlamento Europeu, que disse ter sido um momento único. Mas também disse que sabia que iria ser uma negociação desafiante. Qual é o seu papel neste tipo de desafios? E porquê é que este foi tão... A lei do clima foi extremamente importante. Nós, neste momento, eu acho que vivemos duas grandes crises. A crise pandémica, que nos afeta todos os dias nas nossas vidas, e vivemos realmente uma crise climática, cujas evidências estão aí também nos nossos dias. É terrível ver o aumento dos fogos, das secas, das cheias, as cheias que estamos a viver neste momento na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, que mostram bem a dimensão desses fenómenos extremos na área climática e em relação aos quais temos que agir e temos que agir rapidamente. O que é a lei do clima? A lei do clima, a nível europeu, é o que nós chamamos a lei das leis. É uma lei em que se definem quais são os objetivos. E o grande objetivo é chegar a 2050 e haver emissões zero. A neutralidade climática, neutralidade das emissões carbónicas. E, portanto, a ideia é que temos que ter metas para 2030, temos que ter metas para 2040. Para 2030, a meta é reduzir em 55% as emissões de gases de efeito de estufa, em particular o CO2. Para fazermos isso, temos que agir em toda a economia. Temos que melhorar as nossas florestas. Temos que ter mais economia circular, reciclar muito mais. Temos que trabalhar todo o que tem a ver com o comércio das emissões de CO2. Temos que conseguir ter um conjunto de medidas na área da agricultura, para nos tornarmos mais sustentáveis na área da produção industrial, na área dos transportes, na área da eficiência energética, na área da eficiência energética dos edifícios, na área das emissões dos veículos, dos carros, dos aviões, do transporte marítimo. Portanto, é uma área que cobre muitas áreas governativas e onde é preciso haver muita articulação. E isto é verdade que vai ter um impacto também a nível social. E cria alguma instabilidade. As pessoas, por um lado, compreendem que é necessário agir e agir muito rapidamente na economia, para termos mais sustentabilidade, mas também se interrogam, então eu vou perder o meu emprego por causa disto? Então e a fábrica onde eu trabalhava vai fechar? E o que vai acontecer comigo? Daí a importância da ação social, daí a importância do pilar social em toda esta dimensão também. E de conseguirmos fazer o que se diz ser uma transição justa. Uma transição que nos permita tornar-nos mais sustentáveis sem deixar ninguém para trás. Isso vai ter um grande impacto na indústria europeia, que de facto se baseou no seu desenvolvimento e crescimento no século passado, sobretudo num modelo muito assente no carbono. E terá um custo, um esforço que é notório, ou é importante a coragem que está por trás do espaço europeu assumir esta liderança da transformação para uma economia de emissões zero. E isto faz-me levar-me à próxima pergunta, que tem a ver com a nossa Presidente da Comissão Europeia, também mulher, não é? Ursula von der Leyen, e que diz que acredita poder contribuir para uma Europa mais forte no mundo. Por um lado, toda essa transformação lembra alguma fragilidade, porque vai ter custos enormes de transformação. Por outro lado, talvez seja uma oportunidade, porque será uma economia nova e emergente. Mas a pergunta que eu lhe deixo é: os cidadãos europeus e do mundo continuam a ver a Europa como um espaço de liderança, de valores, mas também de economia neste mundo global que também está tão competitivo e a reorganizar-se
e a viver crises muito profundas. Temos a crise pandémica que já referimos, temos essa crise climática e temos crises políticas que se vão reacendendo aqui e ali, como vemos neste momento no mundo. Eu diria que a União Europeia tem aqui um papel muito importante e a sua liderança faz-se, eu diria, em 2 domínios. O primeiro grande domínio é a sua capacidade de atração e a sua capacidade de mostrar exemplo e de ser capaz de liderar pelo exemplo. E isso significa que temos que ter uma União unida, uma União coesa, uma União capaz de dar esse exemplo. E esta questão das políticas climáticas é fundamental nesse aspecto, porque se a União Europeia conseguir levar para a frente esta ideia de neutralidade carbónica em 2050, com metas, com legislação adaptada, um pacote legislativo enorme para conseguirmos alcançar esses objetivos, estamos a liderar pelo exemplo. E isso é fundamental. Lideramos pelo exemplo também na vacinação, lideramos pelo exemplo quando temos uma Europa social que nos permite ter hospitais públicos, uma rede de apoio social que nos permite ter programas de apoio à economia em situações de crise, como aquele que estamos a viver. Essa Europa dos valores também, essa Europa dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, essa é a Europa que brilha com as nossas estrelas. E essa Europa que se mostra como exemplo e que os outros podem aderir a essas ideias. A outra versão, ou outra vertente, é uma vertente mais de política externa, mais comum, não é? E que advém do nosso relacionamento, seja em termos de parcerias com os países da África, com a América Latina, com os nossos vizinhos, com a política de alargamento para trazer ao processo europeu outros países da vizinhança e também com aqueles países que são simultaneamente nossos parceiros, mas que também são nossos competidores em algumas áreas, e temos a China, temos a Rússia, temos a Turquia, temos os Estados Unidos, com quem temos parcerias muito claras, mas com quem temos também alguns desafios que temos que encontrar através dessa capacidade de liderança, que seja bilateral, seja no quadro multilateral, porque tudo isto depois se desenvolve também no quadro das Nações Unidas e no quadro de outras organizações multilaterais, onde a União Europeia tem um papel também muito importante. Então, isso permite-me agora perguntar-lhe, quando queria saber como chegou a estas funções, sobre algumas das responsabilidades que já teve anteriormente e, em particular, se nos podia contar um bocadinho da sua experiência em que esteve na Colômbia como embaixadora da União Europeia e que sei que fez parte daquela fase de negociações para a pacificação que foi muito conhecida e que deve ter sido difícil e que, como mulher, inclusivamente, gostaríamos de saber como é que viveu esses momentos e como é que a Europa também deu o seu exemplo indo para um espaço exterior, nesta multilateralidade que falava, para ajudar e para apoiar essa transformação. É muito engraçado porque eu fiz um curso que não é muito comum na carreira diplomática. Eu sou licenciada em Antropologia Cultural e comecei a dar aulas quando acabei o curso na faculdade, sempre nesta ideia de conhecer melhor o mundo, de perceber melhor a diversidade das culturas humanas, tentar compreender porque é que somos todos tão parecidos e todos tão diferentes. E depois isso acabou por me levar a fazer o concurso para a carreira diplomática e aqui estou como diplomata há mais de 30 anos ao serviço da diplomacia portuguesa, em projetos e em situações muito diferentes, desde a Unesco a Washington, passando pela Estónia, e também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na área da cultura, com o Instituto Camões, na área da comunicação. E depois estive durante 7 anos como embaixadora da União Europeia, quando a União Europeia criou o seu próprio Serviço Europeu de Ação Externa, criou a sua própria diplomacia.
Para mim foi uma experiência muito interessante, tive 4 anos no Brasil e depois 2 anos na Colômbia antes de vir para estas funções de Secretária de Estado. Esses 2 anos na Colômbia foram particularmente gratificantes porque foi, como disse, o momento da construção da paz na Colômbia. Assistir em direto à entrega do Prémio Nobel ao presidente José Manuel Santos e à equipa negociadora da paz na Colômbia foi um momento realmente fantástico, para o qual a União Europeia contribuiu, porque contribuiu com os seus projetos de cooperação para a paz, na área da substituição dos cultivos ilícitos, na área de trazer, de conseguir trazer os guerrilheiros das Farc à entrega das armas e depois ao apoio a projetos sociais que lhes permitissem a sua reintegração na vida social comum. Um país muito marcado por uma guerra interna muito violenta, da qual as mulheres foram talvez o centro de uma violência atroz, porque para lá de tudo o que sofreram na sua própria carne, foi o sofrimento que vinha de verem os seus filhos, os seus maridos, os seus amigos destroçados por uma guerra terrível. Mas foram essas mulheres também aquelas que mais manifestaram a força extraordinária da construção da paz. As mulheres que teciam com lágrimas, que faziam bordados sobre as histórias da guerra, entre elas, para mostrar que era possível superar. Um livro absolutamente extraordinário de uma mulher, de jornalista colombiana, que se chama Perdoar o Imperdoável, que só, em grande parte, as mulheres são capazes de fazer. É verdade. E para passarmos desta abordagem mais dramática, que é real, para o humor, como forma de inteligência, porque muitas vezes é usado como ferramenta até para aliviar momentos mais difíceis. Sem dúvida. Em tarefas tão difíceis e assuntos tão graves que afetam a vida das pessoas de uma forma tão intensa. Por vezes o humor ajuda a ultrapassar ou a passar mensagens. E eu perguntava-lhe se, no seu caso, se lembra de algum episódio assim mais engraçado que queira partilhar, talvez nessa experiência, ouvi falar num helicóptero, não sei. Há coisas que realmente são fundamentais na nossa vida e eu lembro-me sempre do professor Agostinho da Silva, que tive o prazer e a honra de conhecer, que quando eu fui para o Brasil fui perguntar o que é que... Professor, diga-me lá o que é que eu faço do Brasil, qual é que deve ser a minha missão, como é que acha? E ele dizia, é muito simples, faça uma tasca. Eu disse, uma tasca? Mas uma tasca como? Sim, um sítio onde as pessoas se reúnam, um sítio onde as pessoas conversem, um sítio onde as pessoas criem laços, porque isso é que é a essência das relações internacionais. E isso é a capacidade das pessoas realmente vindas de horizontes muito distantes se poderem encontrar e poderem relacionar-se. O humor aí tem um papel absolutamente fundamental, porque se nós não formos capazes de rir de nós próprios, teremos também dificuldade de termos essa vivência mais leve e não há nada pior do que a pessoa levar-se muito a sério. Eu acho que isso é a pior coisa que pode haver. E lembro-me sempre a história de um colega nosso que contava que tinha que fazer, ele era muito pequenino, era muito baixinho, e aborrecia-se bastante com isso, mas levava aquilo com um certo humor. E uma vez teve que fazer uma diligência junto do embaixador da Islândia, que era um senhor com 2 metros de altura. E então ele chegou lá e perguntou se ele não tinha uma cadeira. E o senhor ficou com ar, como uma cadeira. Ele disse, é para eu me pôr em cima da cadeira e ficar à sua altura. Porque tenho que fazer uma diligência de alto nível, dizia ele. E, portanto, as pessoas têm que levar as coisas com um certo sentido de humor. É talvez o traço humano mais extraordinário. Essa capacidade de encontrarmos maneiras de sorrir, de rir, de coisas que são tão humanas. E isso é verdade numa tribo da Amazónia, como é verdade no salão mais requintado de Paris. Essa capacidade de rirmos da vida e de sermos capazes de encontrar
caminhos nos sorrisos. E na diplomacia é particularmente importante, porque estamos muitas vezes em situações em que as culturas são diferentes e até as razões que nos levam a rir podem ser diferentes. Podem ser diferentes e às vezes causam situações embaraçosas, não há dúvida nenhuma. E eu estava a falar da história do helicóptero, achei imensa graça, que foi lá na Colômbia, nós fomos visitar um sítio onde estava a fazer desminado, na altura, foi o primeiro encontro em que havia soldados do Exército Regular Colombiano e elementos das Farc a trabalhar em conjunto num projeto de desminado. A União Europeia financiava, e eu estive com eles, fomos visitar a aldeia onde estava, e fomos de helicóptero. O helicóptero, quando a terra fica bastante alto em relação ao chão, e eu não sabia muito bem como é que havia de fazer. Há um senhor bastante grande, né, que me pega em mim e me põe no chão. Continuámos as nossas conversas com as pessoas da aldeia para ver o impacto daquele projeto, e passados vários meses, já em Bogotá, encontramos com vários dirigentes das Farc, que na altura já estavam, portanto, a fazer todo o processo de desmobilização da guerrilha, e entramos na sala e uma das pessoas que eu vejo, um dos líderes das Farc, era aquele mesmo senhor que me tinha ajudado lá na aldeia e que, com um ar muito divertido, me dizia: eu já estive consigo ao colo. Literalmente. E esses momentos desbloqueiam a sensações mais difíceis ou situações complicadas que possamos viver. E sentiu-se melindrada por ser mulher em alguma destas circunstâncias, ou noutras, até naqueles ambientes mais sérios que falou há pouco? Eu estive há pouco tempo no Parlamento Europeu num debate muito interessante sobre a situação das mulheres e da sua questão em situação de exposição pública, porque têm cargos políticos ou porque são muito visíveis, e a questão do harassment, não é? Da sensação com que as pessoas às vezes ficam. É muito complicado, porque ainda existe essa forma de fazer um reparo sobre a maneira como a pessoa se veste, ou um reparo sobre um aspecto físico da pessoa, coisa que, se fosse um homem, obviamente isso não seria chamado à colação. Às vezes é feito até sem querer fazer mal. Às vezes é feito até de uma maneira que quer passar por ser descontraída, mas ainda existe. Está a mudar, eu acho que está a mudar. Eu, particularmente, tento sempre encontrar formas de sorrir, de rir com situações desse género que possam aparecer. E se em algum lugar me senti, ou em algumas situações me senti mais melindrada, também o fiz saber, porque também é importante que as pessoas percebam que não admitimos determinado tipo de comportamento. Como recentemente com a nossa Presidente da Comissão. Exatamente. Ela teve a coragem, ela teve o sentido de, naquele momento, não impedir a realização da reunião, mas não deixou de fazer mostrar, de fazer sentir o incómodo que tinha sido aquela situação. O que representava para ela enquanto presidente de uma instituição, o que representava para ela enquanto mulher presidente de uma instituição, o que representava para todas as mulheres que se viram muito refletidas naquela situação. Porque as coisas estão, não há dúvida, a mudar. Eu acho que há uma nova geração muito mais aberta e muito mais compreensiva. Mas ainda falta dar alguns passos. Precisamos de trazer as pessoas mais jovens a esta reflexão, a esta ideia de que, para sermos iguais, temos que ter oportunidades iguais, temos que ter educação igual, temos que ter a capacidade de poder decidir sobre nós próprios, e que, quando se diz não, quer-se dizer não. E quando se diz sim, quer-se dizer sim, e que isso fique bem claro em todas as circunstâncias. E conciliar a família com estas carreiras mais exigentes
É sempre um desafio, que sabemos que ainda há mulheres que têm receio de aceitar, por receio de não conseguirem conciliar. Por isso eu pergunto da sua experiência, ou da sua, melhor dizendo, da sua experiência num cargo de topo e de saber, em primeira pessoa, que viajar para muitos sítios diferentes, mudar de casa, por vezes é difícil quando se tem uma família para cuidar, às vezes até dos mais idosos, os nossos pais, e normalmente são as mulheres que assumem esse papel. Isso prejudica ainda a decisão das mulheres aceitarem lugares de topo? Eu acho que sim. Eu acho que temos... as mulheres trabalham mais, as mulheres ganham menos, as mulheres têm menos lugares de liderança. As mulheres ganham na União Europeia menos 14% em geral do que os homens, e estamos a falar da União Europeia. As mulheres... para as mesmas funções. Para as mesmas funções. Claro. E os trabalhos que elas desempenham, e esta questão da pandemia veio agravar isso ainda de uma maneira mais veemente. São as primeiras a sair. São as primeiras a sair, são as primeiras a perder o emprego, são as primeiras... e estão na linha da frente dos cuidados de saúde, dos cuidados em relação aos mais velhos, são a maioria das pessoas que estão em situação até de risco, ou de algum risco. E esse trabalho ainda não é suficientemente valorizado. E para que isso aconteça, tem que haver claramente muito maior ligação e capacidade de interação entre a vida familiar e a vida do trabalho. Ainda não chegamos lá. As tarefas de liderança exigem, em muitos casos, uma disponibilidade de 24 horas por dia. As tecnologias ajudam? As tecnologias agora podem ajudar, sem dúvida nenhuma, e é preciso dar espaço para que as mulheres possam simultaneamente fazer o seu trabalho de mães, o trabalho de cuidadoras, mas tendo ao seu lado, sejam os maridos, os companheiros, os filhos que possam ajudar nestas mesmas tarefas. E só assim nós teremos mais mulheres líderes, com mais disponibilidade, com mais capacidade de poder exercer essa liderança, porque essa liderança é fundamental. Porque a maneira de fazer política de uma mulher pode ser diferente. Não digo que é, mas pode ser diferente da maneira de fazer política de um homem. Eu achei muito interessante uma conversa com a senhora Lagarde, agora presidente do Banco Europeu, e que dizia no outro dia uma coisa muito engraçada: se o Lehman Brothers fosse o Lehman Sisters, se calhar tinha sido tudo diferente. E não há dúvida que sim, é muito possível que há uma forma. A Presidente von der Leyen também nos diz que o seu colégio, sendo onde há igualdade de género, onde há exatamente o mesmo número de homens e de mulheres, a maneira como se fala das coisas é diferente, porque há esse equilíbrio que permite que mulheres e homens falem sobre as mesmas coisas e às vezes com visões diferentes. E isso permite tomar decisões também diferentes. Sem dúvida. E se de facto em democracia nós temos os nossos representantes, eles também devem representar a diversidade de alguma forma? Sem dúvida nenhuma. A senhora von der Leyen dizia que na próxima reunião do G20 em Roma, provavelmente é a única mulher das 20 maiores economias do mundo representadas, ela será provavelmente a única mulher. E o exemplo da Europa. E o exemplo da Europa. Cá está novamente. Fantástico. A Europa a liderar pelo exemplo, sem dúvida nenhuma. Pelo exemplo e por aquilo que será o futuro. E daí, tão importante, a Europa saber preservar os seus valores básicos. Preservar a democracia, o Estado de Direito, preservar os valores da igualdade, os valores da não discriminação, preservar a democracia e os direitos humanos. Isso é central naquela Europa que é a Europa que todos queremos, a Europa que tem que ser assim para ser a nossa Europa. E queremos falar deste dicionário que foi lançado na presidência da União Europeia,
As Mulheres e a Unidade Europeia. Isso é uma obra muito interessante da professora Isabel Baltazar e de outras mulheres que se juntaram, mulheres e homens, porque foi uma equipa multidisciplinar, também com a doutora Alice Cunha, que se organizou para fazer esse dicionário das mulheres na construção europeia. Porque elas fizeram um trabalho muito interessante com um dicionário das grandes figuras da construção europeia, onde tem os pais fundadores, não é? O Spinelli, o Jacques Delors, o Robert Schuman, todos os grandes, o Winston Churchill, todos os grandes homens da construção, os pais fundadores da União. Eu perguntei-lhes, então, e as mães fundadoras da União, onde é que estão? E elas, de uma forma fantástica, agarraram esse desafio e fizeram o dicionário das mães fundadoras da Europa. E foram à procura dessas mulheres, uma por cada Estado-membro, pelo menos uma por cada Estado-membro da União, que fossem mulheres representativas da construção europeia, e as grandes figuras como a Simone Weil, ou a Louise Weiss, ou outras grandes mulheres que ajudaram a construção da Europa e a construção destes nossos valores fundamentais. Que nos unem. Sem dúvida. E em torno deles temos que continuar. E se não apostarmos neles, corremos o risco de Europa perder a sua identidade. Perder a sua identidade. E por falar em identidade, eu acho muito interessante isso que acabou de dizer, porque tem a ver também com esta pergunta que eu faço sempre, que é um bocadinho assim tricky, como se costuma dizer, que é: sente-se uma portuguesa na Europa ou uma europeia de Portugal? Eu sinto-me as duas coisas. Eu sinto-me profundamente portuguesa e nunca deixei de sentir isso, mas ser português é ser europeu. E eu, muitas vezes, quando eu fui nomeada embaixadora na Estónia, pensei, o que é que me liga a este país que está do outro lado da Europa? É o país que está mais longe de Portugal. E finalmente percebi que em 1290 uma neta do Dom Afonso Henriques tinha casado com o rei da Dinamarca, o rei Valdemar da Dinamarca, e tinham juntos criado uma família que depois o rei da Dinamarca acabou por conquistar a Estónia, país onde eu estava representada. E, portanto, esta noção da Europa, esta Europa que se foi construindo ao longo dos séculos, é uma Europa, sem dúvida, dos conflitos, mas também é uma Europa desta construção, desta capacidade de ligação. E quando levei um gaiteiro de Trás-os-Montes à Estónia para tocar em conjunto com um gaiteiro da Estónia, porque ambos os nossos países não acreditavam. Os nossos países têm essa base céltica, não é? O viking, que está ainda presente. E aí isso liga-nos a essa base cultural, essa capacidade de nos compreendermos e de nos... os brasileiros têm esta palavra muito engraçada, que é entrosarmos, de nos conhecermos e de nos apreciarmos mutuamente. Precisamos de fazer muito mais, muitíssimo mais. Parece que nos conhecemos, mas ainda não. Precisamos de compreender muito mais o que se passa e quem é um cipriota, quem é um maltês, porque quem é um belga, quem é um francês, quem é um espanhol, quem é um italiano é mais próximo, já nos conhecemos melhor, mas precisamos de conhecer melhor a história da Polónia, a história da República Checa, a história da Eslovénia, não é? A história da Grécia. Precisamos de nos conhecer melhor, porque só se conhece verdadeiramente aquilo que se ama. Sem dúvida, é muito interessante. E por falar em amar, eu julgo que é engraçado nesta Europa que falou e que no fundo temos algo em comum, porque também a diplomacia europeia em tempos idos passava muito pelos casamentos e portanto há aqui famílias muito mais misturadas e daí os celtas também estarem em Portugal, para além dos árabes e dos lusitanos. Tudo isso está associado a grandes movimentações
que com elas arrastam situações muitas vezes também de conflito. Não há dúvida nenhuma. Há muita experiência em diplomacia na Europa. Mas também há muita experiência de diplomacia na Europa. A diplomacia dos casamentos reais era conhecida, era uma Hoje forma em dia, de se calhar, é o Erasmus, talvez. Hoje em dia é o Erasmus. E é esse conhecimento mútuo que permitirá podermos desfrutar melhor uns dos outros, conhecermos melhor, trabalharmos melhor em conjunto, e isso é fundamental para a construção da Europa. Por isso esta conferência que está agora a ser feita sobre o futuro da Europa é uma conferência extremamente importante em que todos deveríamos participar para pensar o futuro desta nossa Europa. Que futuro queremos para ela? Porque o futuro que quisermos para ela é o futuro também dos nossos filhos. E isso não podemos deixar de estar associados para resolver as crises que temos hoje. Os desafios são tão grandes que um país sozinho terá muita dificuldade em encontrar soluções. Para a crise pandémica, para a crise do clima, para outras crises que hão de vir, nós precisamos de estar juntos e precisamos de encontrar soluções em conjunto no quadro europeu e para lá do quadro europeu. Sem dúvida. E muitas crises que não conhecem fronteiras, não? Não conhecem fronteiras. Os vírus não conhecem fronteiras e o clima tampouco. Então, se tivesse que escolher uma medida, porque eu sei que têm que ser muitas e se cruzam, mas se eu pudesse tomar uma concreta, no espaço europeu, em Portugal, mas também possa ser adotada noutros países, fosse uma medida que acha que pode realmente fazer a diferença, para contribuir para que as mulheres façam o que fizerem, o que fazem seja mais valorizado, inclusivamente monetariamente valorizado, e justamente remunerado face a outras profissões mais tradicionalmente associadas à masculinidade, pela força, ou seja o que for, até porque hoje as tecnologias já não requerem essa força e, portanto, é possível as mulheres escolherem e os homens escolherem profissões independentemente do seu género. Que medida é que acha que poderia fazer diferença, que julga que se poderia concretizar? Há várias coisas que eu acho que já estão em movimento e que precisam de um esforço adicional e que podem concretizar-se, espero eu, em breve. Por exemplo, uma diretiva que está a ser trabalhada sobre as mulheres nos quadros de direção das empresas. Haver incentivos para que haja mais mulheres nos quadros de direção de empresas. Outra que tem a ver com a coordenação do trabalho familiar com o trabalho profissional. A ideia de haver maior flexibilidade de horários. Porque é natural que um pai ou uma mãe precisem de estar mais tempo com os seus filhos e possam, e esperemos que agora isto seja um dos aspectos positivos, se é que há algum que esta pandemia nos trouxe, que é esta capacidade de podermos trabalhar mais no mundo digital e termos assim maior flexibilidade de horários. Isso pode ajudar muito as mulheres, porque nos permite ter maior flexibilidade para cuidar ou dos nossos mais velhos, dos nossos maiores, que seguramente também contam muito com o nosso apoio, os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos filhos, que precisam também desse cuidado. E isto é verdade, sem dúvida, para as mulheres, também é verdade para os homens. E aqui entra a terceira coisa que é fundamental, que é a educação. E a educação, que é a educação, a educação curricular, como nós costumamos chamá-la, mas também uma educação cívica, uma educação que seja uma educação para a vida, que nos ensine a escola a fazer mais do que contas de somar, que nos ensine a viver, a ajudar-nos a viver, a ser melhores amigos, a ter uma maior capacidade de entender os outros, a compreender as diferenças e a aceitar as diferenças, entre os rapazes e as raparigas haver uma capacidade de estar juntos e de ser mais solidários. Eu tenho uma enorme pena, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, tem que ser, temos que deixar alguma coisa para outras e para outros momentos, mas agradecer mais uma vez estar aqui e ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para isto, porque é o tempo que nós disponibilizamos para as coisas que lhes dá importância.
Para terminar, pedia que deixasse assim uma mensagem, aqui agora, olhos nos olhos, com quem nos está a ver e ouvir, uma call to action. Uma mensagem para a gente mais jovem seria: não se deixem influenciar por aqueles que acham que vocês não valem. Eu acho que é fundamental nós nos aceitarmos como somos, nós sermos capazes de pensar que temos valor e que somos capazes de chegar onde outros chegaram. Não é por sermos mulheres que somos menos, não é por sermos diferentes que somos menos. Nós somos capazes, temos essa capacidade de chegar longe. E, sobretudo, há uma coisa fundamental que a Michelle Obama nos trouxe com muita clareza. Quando nos põem para baixo é quando nós subimos mais. É o momento de olhar por cima, dar a volta por cima, como diria a minha avó, é preciso dar a volta por cima. Esse dar a volta por cima é extremamente importante e é preciso acreditar, é preciso trabalhar, sem dúvida, mas é preciso acreditar que se consegue, que se é capaz, que se chega lá. E esse acreditar em si próprio é o que faz com que as mulheres possam vir a ser líderes no futuro. Obrigada por nos deixar esta força. Obrigada. E para quem nos está a ouvir, façam acontecer. Partilhem nas vossas redes sociais e levem estas mensagens mais longe. Nunca desistam, porque é possível. Obrigada. Obrigada.